Boa noite, pessoal. 22 de abril de 2023, 14 horas. E aqui estou para dar continuidade ao estudo da obra Em Busca da Verdade, realizado pelo canal Mood. Eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 12, capítulo 3.3. Amar para ser feliz. A parábola do filho pródigo faz parte da trilogia narrada por Jesus em resposta ao farisaísmo hipócrita e perseguidor. Era-lhe hábito conviver com os pecadores e os publicanos, que se sentiam atraídos pelos seus ensinamentos libertadores. Os seus enganos eram tidos como graves compromissos pela intolerância religiosa e social da sociedade castradora e perversa. Nota do expositor: publicanos, coletores de impostos nas províncias do Império Romano. Então, a ideia do coletor de impostos era uma ideia aversiva, porque eles entendiam que o imposto é roubo. Alguns de nós entendemos assim até hoje, né? Inclusive ontem foi o feriado de Tiradentes, que por conta de 20%, um quinto de imposto, se rebelou e acabou, né? Como nós sabemos que acabou. Então, eram muito mais mal vistos aqueles que cobravam os impostos. Depois houve todo esse conceito de lavagem cerebral, né? E algumas pessoas ainda continuam defendendo que o imposto, mesmo que ele não tenha resultado. Então, mas, de forma geral, não está tão distante do que nós temos hoje, porque existe uma grande parte da população que também rejeita os que coletam os impostos, né? Aqueles que trabalham na Receita Federal indo atrás de descobrir quem são os sonegadores, aqueles que se consideram pequenos, né? Levitas, descendentes de Levi, filho de Jacó, pessoas que foram separadas para cuidar das questões do santuário e do culto a Deus durante a antiga aliança. Tá? Porque essas pessoas são citadas neste livro, tá? Escribas. Nos livros cristãos e judeus, o termo refere-se aos chamados doutores e mestres, ou seja, homens especializados no estudo e na explicação da lei ou Torá. E os fariseus, grupo de judeus devotos ao Torá, 5 primeiros livros da Bíblia, foram os criadores da instituição da sinagoga. A palavra fariseu tem o significado de separados, a verdadeira comunidade de Israel, santos. Escribas e fariseus são os que mais se contrapunham a Jesus. Por quê? Porque eram esses doutores da lei. Então, se os fariseus denominavam a si mesmos como separados, verdadeira comunidade e santos, imagina a ideia aristocrática que eles tinham, né? A ideia elitista, separatista que eles tinham de que eles eram os detentores da verdade, os detentores da sabedoria. Né? Porque o judaísmo se concentra principalmente nas leis de Moisés. Tá? É sempre bom deixar isso claro que os judeus não reconhecem Jesus como Messias, eles ainda estão esperando o Messias. Eles entendem que o Novo Testamento não tem validade. O Testamento termina no Velho Testamento, e principalmente nos 5 primeiros livros, que são esses escritos por Moisés. Estas leis de Moisés, esses grandes estudiosos dessas leis de Moisés, eles viam Jesus se misturando com aqueles que eram vistos como ignorantes, como bandidos, né, a prostituta, o prostituto, né, isso que seria hoje os chamados minorias, daqueles que são rejeitados e marginalizados, tá? Não minoria que eu falo, que é chamado de minoria, por exemplo, negros e tudo mais, é porque eles são maioria em número. É minoria neste sentido dos rejeitados, aqueles que ninguém quer olhar. Como Jesus estava sempre misturado com esse pessoal, eles entendiam que esse comportamento de Jesus era reprovável. E eles ficavam tentando, como eles eram sábios da lei, conheciam tudo mais do que todo mundo, eles ficavam pegando trechos isolados, jogando para Jesus, para ver se Jesus mordia a isca, falava alguma coisa que gerasse uma contradição, e aí eles teriam argumentos para punir Jesus. Tanto que a questão da crucificação de Jesus passa quando Pôncio Pilato diz: eu não vejo motivo legal para condenar este homem à crucificação, que era a pena da época. Então ele fala: eu lavo minhas mãos.
Se vocês quiserem crucificá-los, vocês crucifiquem, mas eu não vejo motivo para fazê-lo. Então imagina que um juiz está ali no julgamento e fala: olha, as provas que a promotoria está trazendo não são suficientes, então eu vou deixar o meu martelinho aqui e vou embora. Vocês decidem qual que é a pena desse indivíduo. Mas não havia motivo para isso, tá? Então, publicanos, coletores de impostos, levitas responsáveis pelas questões do santuário e do culto, os escribas, estes que eram os estudiosos, os mestres e doutores da época, e os fariseus, que eram aqueles os que se dia do catolicismo as beatas, né? O fariseu era aquele que estava o tempo todo seguindo isso rigidamente. Então, volta aqui em Joana. A parábola do filho pródigo faz parte da trilogia narrada por Jesus em resposta ao farisaísmo hipócrita, porque o indivíduo que diz que sabe tudo, que é perfeito em tudo, por si só já é um hipócrita e perseguidor, porque eles estavam o tempo todo tentando pescar Jesus com iscas ardilosas. Era-lhe hábito conviver com os pecadores e os publicanos, que se sentiam atraídos pelos seus ensinamentos libertadores. Porque estes indivíduos que eram considerados pecadores e os publicanos que em tese estavam fazendo o trabalho deles, eles não tinham respaldo e amparo. Eles eram só julgados. De repente Jesus começa a dar uma sensação para eles de que eles não estão tão errados, de que eles têm conserto, de que tudo bem ser assim em dado momento, que nós estamos caminhando para algum tipo de crescimento. Então é natural que eles vão se sentir ouvidos. Então, se você tem fala assim, eu quero começar aí a igreja. Aí você vai à igreja de bermuda, eles te mandam embora. Depois você vai na bola de neve, eles deixam você entrar de bermuda, você fica na bola de neve. Porque eu não estou sendo aceito como eu sou desde o início, o que vai acontecer comigo lá na frente? Eles já estão querendo me transformar antes de eu entrar? O que vai acontecer depois que eu estiver lá? O que eu vou precisar passar de transformações se eu um dia quiser virar um diácono ou um pastor? É esse processo. Então, esses indivíduos foram os sentidos acolhidos. Para quem não sabe, a Bola de Neve é uma igreja que tem essa característica de aceitar e acolher aqueles que são tatuados, que usam bermudas, né? Então, em dado momento, não sei se ainda é, quando eu ia era, o púlpito deles, né, onde é feita a pregação, é uma prancha de surf de cabeça para baixo, ou é um skate, né? O louvor deles é com reggae. Então, a pessoa quer fumar maconha, vem, quer tomar um vinho, vem, fuma um cigarro, vem, é todo tatuado, venha. Então, foi uma igreja criada para agregar e acolher esse tipo de público que não encontrava espaço nas igrejas mais tradicionais, né, no protestantismo. Os seus enganos eram tidos como graves compromissos pela intolerância religiosa e social da sociedade castradora e perversa. Mantinham a preocupação de atender aos 113 preceitos que diziam respeito ao corpo e à sociedade, embora interiormente se encontrassem deteriorados pela morte do sentimento e pela presunção de coisa nenhuma. Nota do expositor: os 113 mandamentos, né? Joana fala preceitos. Os 113 mandamentos é o conjunto de todos os mandamentos que, de acordo com o judaísmo, constam na Torá. De uma forma geral, a expressão a lei de Moisés também é utilizada em referência ao corpo legal judaico. Estes 113 mandamentos estão divididos em duas categorias: mandamentos positivos, no sentido de realizar determinadas ações, e mandamentos negativos, na qual se deve abster de certas ações. 613. Jesus vem e fala: só existem dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como é que ficam esses caras que manjam 613? Não, não, amigão. Eu demorei muito tempo da minha vida para decorar o 613, agora você vem e rasga isso na minha frente? Então tenta imaginar com o que ele estava mexendo. E se você tem 613 mandamentos, que Deus me perdoe, é impossível não pecar. 613? Se você for pegar o nosso Código Penal, algum crime ali você cometeu. Se não é um crime, é uma infração, pelo menos. Algum dia você fez um retorno proibido. Talvez algum dia você tenha tomado cerveja e dirigiu. Talvez algum dia, entende? Algum dia. Então é impossível. Por isso era hipocrisia. Porque esses indivíduos diziam: eu conheço os 613 mandamentos e eu respeito eles todos o tempo todo. Os outros ficavam: amigo, boa sorte então, porque eu não dou conta. Aí vem Jesus e fala: não, não tem 613 não, tem só dois. Para onde que o povo vai?
É, é concorrente desleal. Aí eles ficaram bravos. Então eles ficavam tentando provar que o ensinamento de Jesus era errado, mas eles não conseguiram. E por isso eu disse da crucificação. Até o fim eles não conseguiram. Jesus morreu sem julgamento, justo. Jesus morreu por uma inflamação de julgamento popular de pessoas que estavam sendo motivadas como as pessoas são motivadas hoje. Eu amo o artista tal, ele aparece na TV falando uma besteira, vamos queimá-lo vivo. Ninguém pode errar. Esse é o posicionamento, tá? Então, essa é a ideia central. Volta aqui, ó. Mantinham a preocupação de atender aos 613 preceitos que diziam respeito ao corpo e à sociedade. Não pode isso, não pode aquilo. Principalmente, como eu sempre reforço, vá no livro de Levítico na Bíblia e lá você vai perceber o quanto é impossível seguir a lei de Moisés ao pé da letra. Embora interiormente se encontrassem deteriorados. Então, quando Jesus os chamava de sepulcro caiados, era por isso. Sepulcro caiado é porque eles faziam o túmulo e colocavam cal em volta dele para ele ficar protegido e também bonitinho. Então fica aquele túmulo bonitinho. É bonitinho por fora, mas dentro tem um cadáver. Então é bonito por fora e podre por dentro. Quando ele chamava eles de sepulcros caiados, ele estava dizendo nesse sentido: vocês são hipócritas. O que vocês mostram é uma coisa, mas o que vocês são é outra. Pelo menos essas pessoas que estão aqui comigo, elas mostram o que elas são. Elas querem melhorar. Vocês acham que não tem mais como melhorar, então vocês só têm como piorar. Por isso eu vim para os doentes porque os sãos não precisam de médico, de cura. Segundo João, eles eram interiormente deteriorados pela morte do sentimento, porque eram egoístas, e pela presunção de coisa nenhuma. Eu sei, sabe o quê? O que você sabe de verdade? Como é que um cara andando mais ou menos descalço, de sandália, todo arrebentado, sem estudo nenhum, que era Jesus, deu conta de dobrar vocês todos? Então vocês não sabiam a coisa nenhuma. E é isso que eles não queriam que os outros descobrissem. Voltando em Joana. Nas parábolas psicoterapêuticas narradas por Jesus, percebe-se que os seus inimigos não censuravam a conduta daqueles que foram excluídos da vida social, por serem pecadores e cobradores de impostos sempre detestados, mas a do mestre em conviver com eles. Isso é importante porque fala do estigma. O estigma diz: eu não enxergo mais o indivíduo porque já está estabelecido dentro de mim, é um preconceito criado. Então, era nos anos 90, se a menina chegasse namorando um cara com um piercing ou com tatuagem, não havia mais um julgamento se ele era bom ou ruim, era determinado que ele era ruim. Se afasta desse tranqueira, desse maloqueiro, se afasta desse indivíduo. Se alguém fumasse maconha, se alguém fizesse isso ou aquilo. Aí a coisa vai se modificando. Hoje, qualquer pessoa, você vai no estúdio de tatuagem, tem uma mulher lá de 70 anos fazendo uma tatuagem, já é a 10ª dela e tá tudo certo. Então, aquelas pessoas que foram estigmatizadas, elas vão ser ressarcidas quando? Quantos casamentos, namoros não terminaram? Poderiam ter levado a uma família legal porque tinham um estigma. O que eles estão dizendo? Não me importa que esse indivíduo seja todo tatuado, ou que ele não tenha pai, que ele não tenha mãe, por cabeça dos anos 90, 80, 90. O que você está fazendo com ele? Então diga-me com quem andas e eu te direi quem és. O que você está fazendo aí? E é um risco. Olha, eu vou sair ajudando pessoas. Mas ninguém sabe que eu sou psicólogo. Aí eu vou lá para São Paulo, na Cracolândia. Estou lá na Cracolândia. Aí eu penso, eu vou ajudar esses indivíduos, mas eu não vou chegar lá também bem vestido, porque isso vai atrair a atenção deles. Eles estão na paranoia, eles precisam de coisas para usar, então eu não posso levar nada. Aí eu boto uma roupa um pouco mais simples, ou mesmo até rasgada, porque eu vou ficar por ali só interagindo com eles, tentando jogar uma semente na cabeça de um, semente na cabeça do outro e tal. O indivíduo tira uma foto da Cracolândia, estou eu lá sentado conversando com os indivíduos. O que eu sou? Né? Na cabeça do que está vendo. Eu não sou doente. Quer dizer, eu não sou terapeuta. Sou doente. Eu não sou psicólogo. Eu sou nóia. É assim que eles veem. Então o indivíduo olhava Jesus ali no meio. O que esse cara está fazendo aí na Cracolândia? O que esse cara está falando, está fazendo com os nóias? Porque Jesus olhava e falava: eu não vejo nóias.
Eu vejo o Pedro que se perdeu para o crack. Eu vejo a Selma que se perdeu. Eu vejo a Ana que se afundou. Essa era a diferença. Então ele transitava esses indivíduos e gerava esse desgaste, gerava essa raiva, deixa esse povo quieto, não se misture. E isso gerava uma desconfiança, porque eles também pensavam: o que esse cara está mexendo no lixo? Será que tem alguma coisa de valiosa aí e nós não estamos vendo? Tenta pensar com a cabeça do fariseu. Tenta pensar com a cabeça do escriba. Dominam tudo. Dominam tudo. Finalmente terminei meu doutorado em Harvard, em não sei o que. Aí aparece um youtuber de 12 anos falando alguma coisa e eu falo: como assim esse moleque de 12 anos está falando? Fica quieto aí, cara. Incomodou. Não que Jesus tivesse 12, né? Mas incomodou. Por isso, pode-se considerar que as três parábolas dos perdidos, a do homem que deixa o rebanho para buscar a ovelha que se perdeu, a da mulher que perdeu uma dracma e a do filho pródigo que se perdeu, podem ser consideradas como a do encontro e autoencontro. Nota do expositor. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 7. Isso, mesmo que isso já tenha sido trazido e falado, eu trouxe de novo porque eu sei que tem algumas pessoas que assistem o estudo isoladamente. E eu também quero que isso fique cada vez mais reforçado, conectado no cérebro com as imagens. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então olha só, né? Como já começa. Então, Joana está aqui, viu? Publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvir Jesus. Fariseus e escribas o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. E continua Jesus. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa é a alegria. Você já sentiu aquela alegria de pôr uma jaqueta, enfiar a mão no bolso e achar R$ 20? Eu falo, cara, você parou de usar jaqueta no inverno passado. Foram 3 estações até você achar aqueles R$ 20. Aquilo é uma delícia. Então Jesus está dizendo, é maravilhoso quando o que estava perdido é encontrado. Ele fala da mulher que perde uma moeda, então ela não vai, mas eu já tenho 9, para que eu vou buscar a 10ª? Não, ela acende uma vela e ela procura. E quando ela acha, ela fica feliz e conta para todo mundo. Porque quando nós perdemos, nós mobilizamos os outros. Vê uma mãe que perde uma criança na praia. Mobiliza todo mundo. Aí quem encontra eles, todo mundo começa a bater palma para o pai e a mãe saberem que está ali. Então nós temos isso conosco. A alegria de fazer funcionar, de empurrar uma Kombi até ela pegar. Essa ideia que Jesus coloca, então, é para mostrar para eles: eu estou aqui por isso. Porque eu não preciso ficar com vocês porque eu já estou satisfeito por vocês. Que bom que vocês estão aí e não precisam de nada. Que bom que vocês são tão sábios. Mas eu não vou conseguir ficar em paz só porque eu tenho 9, sabendo que um ficou para trás. Eu não vou deixar uma ovelha como se fosse qualquer coisa. É o que o indivíduo vive. É a renda do indivíduo. Então isso é muito simples. Se nós olharmos para todo esse contexto, você vai na sua empresa, né, e aí você ganha R$ 1.000 de salário
e aí a empresa deposita 900, você vai falar, não, mas 10% deixa para lá. Você vai atrás. Em nenhum momento você vai pensar, não, mas eu já ganhei os 900. Os 100 ficam maiores do que os 900. Então, na mentalidade de Jesus, que era altruísta, na mentalidade de Jesus, que era amoroso, o perdido era maior do que os achados. Ele não conseguia se concentrar em outra coisa. Então, ele não consegue ser feliz, ele não consegue seguir o caminho dele enquanto ele não trouxer os que estão caídos. Porque é assim que a mente dele funcionava. Oposto da mente dos fariseus que pensavam, mas nós já estamos aqui, deixa esta ralé para lá. Eles não incluíam ninguém. Então volto aqui em Joana. Pode-se considerar que as três parábolas dos perdidos, a do homem que deixa o rebanho para buscar a ovelha que se perdeu, a da mulher que perdeu uma dracma, a moeda, e a do filho pródigo, podem ser consideradas como as do encontro e autoencontro. Agora ficam todas aí bem registradas na mente, né? Volta em Joana. A saúde é jovial e enriquecedora de alegria, promovendo a tranquilidade e ampliando a capacidade de amar. O Pai misericordioso, em todos os momentos da narrativa profunda, ama tanto aquele que foge em busca da autorrealização e fracassa, quanto ao outro que fica ao lado. E aí fica ao lado amargurado, ciumento, enraivecido. O Jonah está falando aqui, quando eu estou doente, seja financeiramente, ela não diz isso, mas assim, quando eu estou doente financeiramente, fisiologicamente, psicologicamente, eu não consigo ser alegre. A saúde é jovial e enriquecedora da alegria, promovendo a tranquilidade e ampliando a capacidade de amar. É muito difícil amar com dor. Seu cachorro pode adorar você, abanar o rabo quando você chega, mas quando ele está com dor, ele fica moado no canto. Ele continua te amando, mas é difícil expressar isso. E se você tem que fazer, visita uma hemodiálise, por exemplo. Quando eu trabalhei no hospital, eu trabalhava na hemodiálise, conversando com as pessoas que ali estavam. E no começo eu cheguei todo unicórnio colorido, né? Então, eu vou levar alegria para essas pessoas. Em um mês eu estava triste. É muito difícil olhar para uma pessoa que dia sim, dia não, tem que ficar ali 4 horas sentada, já não tem mais aonde colocar acesso, todo marcado o corpo, né, das veias, catéter aqui, catéter ali. Ela não pode tomar o tanto de água que ela quer, só 200 ml, 500 ml, 2 litros, mas também tem que contar a água que tem no arroz que você come. Pra quê? Para daqui 2 dias estar ali de novo, e de novo, e de novo. Estar numa fila do transplante e ver que o filho do vereador furou ela, e de novo. Entende? Então é pesado, é denso, é triste. E era um ambiente quando chegava, as pessoas falavam, ei, aquele ali é o mal-humorado, aquele ali é o mal-humorado. Eu vi que eles não eram os mal-humorados, eles eram a voz do grupo. Tinha sempre aquela positivista, né, que já tá ali no fim da linha, que tá quase para ser enterrada, agradecendo a Deus. Sempre tem um ou outro. Mas de média é um peso. Então a doença, o estado doentio nos entristece. Se dura um dia, uma semana, você fica uma semana com gripe. Agora imagina viver com gripe. Chega uma hora que você vai começar a pensar em suicídio. Chega uma hora que você vai pensar em meios de sair daquilo. Chega uma hora que você pode começar a pensar em usar droga, porque falar, oh, se usar isso aqui passa, entende? O Joana fala que quando eu estou desse jeito, significa que eu estou doente. Essa é a informação que eu estou trazendo. A tristeza que você sente, o fato de você ser ranzinza, seu pessimismo, seu mau humor, eles são doenças. Você não está dizendo, eu não estou dizendo, olha, você tem um transtorno tal. Porque seria mais fácil se você pudesse dizer que tem. Nós entendemos, somos levados a entender que doença é aquilo que aparece no raio-x, é aquilo que aparece na ressonância, ou é aquilo que aparece de forma óbvia para que o outro veja. Claro que o indivíduo está deprimido há 10 dias não toma banho, aí é doença. Mas o mau humor é igual avô, igual.
Isso é traço de descendente de alemão? Isso aí é porque não sei o quê, mas é doença. A resposta aqui então, se você não está sentindo tranquilidade na sua vida, e se você sente que a sua capacidade de amar está limitada, você tem alguma doença. Doença é uma desorganização do que deveria estar organizado, tá? Não é o diagnóstico, vou procurar um. Não, não é isso. Você está doente. Alguma área da saúde da sua vida não está boa. Se é a tua conta bancária, você está doente financeiramente, isso está afetando a tua capacidade de amar. Então, por causa da falta de dinheiro, você fica com raiva do seu filho quando ele quebra um copo. Você fica com raiva da sua filha porque ela demorou 10 minutos a mais no banho. Isso está desestruturando a tua família e você não entende. É uma coisa que R$ 500 a mais por mês resolveriam de problema, mas você está acabando com a sua vida por causa disso. E culpa isso, aquilo, o governo, a si mesmo, o salário, o Brasil, o país, e não entende que está doente financeiramente. E aí pensa, o que eu faço quando eu estou doente? Eu vou procurar um médico? O que você faz quando está doente financeiramente? Procura um economista. Procura um contador. Pede ajuda. Deixa alguém avaliar as suas contas. Mas eu já não tenho dinheiro, ainda vou pagar para alguém fazer isso? Essa é a mentalidade de quem não pode crescer. É no vermelho que se investe. Então, quando você está no vermelho, é quando você mais precisa investir em si mesmo. Não adianta fazer terapia quando está bem. Tem que fazer a terapia quando está mal. Não adianta ir ao dentista com os dentes bonitos. Então, esse é o ponto. Mas agora está difícil, agora está difícil. Isso vai ficando impossível. Então, essa mudança de mentalidade é o que te conecta a essa ideia de Jesus. Na hora em que você está doente, é onde você se acolhe. Você não enxerga mais nada. Então para de olhar para o dinheiro e perceba o quanto a tua família está adoecida por causa do dinheiro. Encontra uma forma de sair daí. Encontra um meio de pedir ajuda. E se não é o dinheiro, é a sua aparência. Porque engordou tá com raiva de todo mundo. Não quer mais sair porque tem vergonha das roupas que usa. Não vai mais à praia porque o biquíni não fica bonito. Isso é uma doença. Porque está te fazendo perder os amigos. Esta reflexão te ajuda. Então medita se existe alguma coisa neste sentido. Capacidade de amar reduzida e ausência de tranquilidade, investigue. Investigue. Porque tem algo morto no sótão. O Pai misericordioso em todos os momentos da narrativa profunda ama. Então não há um amor condicional, é um amor incondicional. Se vai ou se fica, eu amo do mesmo jeito. E aí falando sobre o filho que fica. Em momento algum demonstra afeto, porque está morto na sua conduta formal, pusilânime que aparenta fidelidade, mas é apenas interesseiro, porquanto não se refere àquele que retorna humilhado e destroçado interiormente como seu irmão. Imagina, o irmão dele voltou, mas ele enxerga: quem é esse cara tirando algo de mim? Quem é esse cara? Não tem mais a conexão de irmão, isso é muito profundo. Isso é muito profundo, porque dentro dessa análise que nós estamos trabalhando aqui hoje, é quando você se desconecta de você. Você se rejeita tão profundamente que você não consegue olhar mais aí dentro e enxergar uma saída. Aí onde você fala, eu sou nóia, e não eu estou doente usando crack. Você se ofende, você se estigmatiza. Então você vai se sentir atraído por essas pessoas. Se eu não tenho valor, eu só vou me relacionar com quem não vale nada. Se eu acho pouco, se eu acho que eu sou pouco, eu agradeço só por alguém me querer, mas me quis, mas me dividiu com mais três, me traiu, tudo bem. Traição, hoje em dia é normal, todo mundo trai. Não, hoje está difícil arrumar emprego, deixa eu agradecer por esse aqui, onde eu só trabalho 12 horas por dia, nem é tudo isso. Você se esquece. Você se acostumou ao seu trabalho, seja ele qual for. Você já não questiona mais. Você aceitou. Seja gari, seja porteiro de prédio, seja o residente da cirurgia, não interessa. Você fala, tá bom. Aí você vai observando, e eu estou dizendo, tanto faz o tamanho do salário, porque eu vejo que
indivíduos com quem eu cresci, aí se foram indo para caminhos de médico, eles vão contando histórias de outros assim. Então você pega uma cidade que é um pouco menor, tem aquele hospital onde todo mundo sempre trabalha ali, o filho do filho do filho do filho, aí de repente corta a verba, houve corrupção, o hospital fecha, os caras ficam, e agora? O que eu vou fazer? Não fizeram um curso na vida. Pegaram o diploma, se tornaram médicos ou enfermeiros ou psicólogos, o que quer que seja, não fizeram mais nada de atualização, nem leitura própria, porque pensaram, eu só preciso saber o que eu sei aqui, eu sou o médico desse local, se acomodaram naquilo. E você vê, tem outros indivíduos que estão produzindo conteúdos, tem indivíduo ganhando prêmio Nobel, tem indivíduo escrevendo artigo científico, eles têm o mesmo diploma que eu tenho. Por que que eu só estou fazendo o mínimo para ganhar dinheiro? Isso é perder-se. Isso é não reconhecer mais o que se foi. É se acomodar naquele tamanho e rejeitar o novo, ou o velho quando ele retorna reciclado. Porque esse irmão dele retorna, mas ele retorna após uma profunda imersão nos próprios erros, então ele retorna diferente. Mas esse irmão que ficou não deu chance para isso. Ele já olhou e falou: Não, você é o mesmo que saiu e pior. É apenas interesseiro. Então, segundo Joana, ele está morto na sua conduta formal, sem força, pulso fraco, aparenta fidelidade, mas é interesseiro. Então, essa é a reflexão para você que fica racionalizando, dizendo: não, mas o que eu faço é isso e aquilo, e na verdade você está vivendo só pelo salário, está vivendo só para pagar a conta. O pai, no entanto, redargue com paciência amorosa, sem lhe censurar a conduta e o ressentimento. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. O self do pai sabia a razão do despeito do ego do filho mais velho e procurou tranquilizá-lo, sem o conseguir de imediato. Então, naquele momento, o pai entendeu: tá, você está preocupado porque você vai ter que dividir a herança, mas ele diz: não tenho que dividir, tudo isso é seu. Você está usufruindo, então é seu. O desejo de posse. Então, você mora com o seu pai, ele deixa você pegar o carro dele para ir e vir. Não impõe limite, ele deixa. Mas você precisa que esteja no seu nome. Já é seu. Ah, mas enquanto for do meu pai, eu não posso colocar o som que eu gostaria, eu não posso colocar a luz que eu gostaria. Eu entendo, mas isso é tão pequeno, é um carro todo e você está preocupado com a luzinha? Porque só aí você vai sentir que é seu? Então, se esse pai fosse justo nesse sentido de não ter o amor, ter apenas a justiça, ele diria: toma aqui, filho, comprei a luzinha e comprei o sistema de som no teu nome, mas eu pego o carro de volta. Então sai aí pela cidade com a luzinha numa mão, o som do carro na outra e vá ser feliz. São os teus próprios recursos. Tem uma inteligência gigantesca e usa ela pra ficar de hater na internet. Tem uma habilidade criativa imensa, mas fica fazendo miojo com molho pronto. É esse sentido. Assumir o controle do que é seu, assumir posse do que é seu, usufruir do que é seu. Olha o tamanho do teu cérebro, olha o tamanho da tua potência. Você talvez não tenha duas pernas que funcionem, mas tem dois braços ou tem só um braço. Tem gente que é só o tronco e está aí dando palestra motivacional. O tronco não desistiu. Quando você tem só o tronco, você não consegue nem ir ao banheiro sem depender do outro. Essas representações de acordar para a vida, de acordar para a tua vida, de parar de olhar para si mesmo como se fosse um carro velho, enferrujado, aqueles que ficam na frente da casa e o pneu já murcha, e perceber assim: cara, a lataria pode não estar tão bonita, deu uma enferrujada, mas o motor ainda é de Ferrari. Vamos andar. Vamos andar. O amor do pai é automático em expressar-se, em oferecer-se em júbilo. Ao ver o filho de longe, correu e encheu-se de compaixão, lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Esse beijo na face é incontestável sinal de perdão e de compaixão.
de renascimento e de vida. No momento então que o indivíduo encontrou aquilo em si, ele não questionou mais. Não me importa de onde eu vim. Não me importa o que eu era quando eu tinha 12 anos de idade. Não importa o que meu pai fez comigo quando eu tinha 15. Ou meu bisavô fez. O que importa é o que eu sou hoje. O que eu farei. Então, se seu pai ficou falando que você era um inválido e você não via a hora de sair de casa, depois você saiu de casa e continuou falando que é um inválido, então não é mais o teu pai o problema, é você. Se era tão ruim para você o pai que você teve, por que você está sendo para si mesmo um pai igual a ele? Então nunca foi seu pai. Ou foi exatamente por isso que você nasceu com um pai assim? Você é assim. Você é assim. Nunca termina. Então reflita e fala: o que eu faço para terminar? Onde eu busco recursos para terminar? Qual a outra referência que eu procuro? Por isso, Jesus é um modelo. Modelo. Ah, tá. O que Jesus faria? Porque eu só fico fazendo o que meu pai faria. O que Jesus faria? O que o pai do meu amigo, que eu lembro que era gente boa, faria? O que eu, como criança, gostaria que meu pai tivesse feito? Assim você vai se reeducando. Não é da noite para o dia, mas é possível. Ao invés de ficar só fazendo esse cosplay de pai e mãe. Ficar só reinterpretando ele sem parar nada. Não termina. Então o amor do pai é automático em expressar-se e oferecer-se em júbilo. Correu na direção dele sem perguntar nada. Nem sabia se o filho estava com doença contagiosa. Dane-se, vem aqui. O amor é, sem dúvida, a terapia eficiente para os males que afligem os indivíduos em particular e a sociedade em geral. Porque desperta a reciprocidade, arrancando do esconderijo do egoísmo esse sentimento que é inato, mas necessita de estímulo, de ser despertado, de ser trabalhado, de ser aceito. E é isso que estamos fazendo aqui, né? Joana faz conosco. Está revirando. Sem dúvida para Joana, ou seja, isso é uma certeza absoluta. O amor é terapia eficiente para os males. Seja os que atingem o inconsciente pessoal ou os que atingem o inconsciente coletivo. Por quê? Desperta reciprocidade. E quando eu estou em reciprocidade, eu arranco do esconderijo do egoísmo o amor. Então o amor se esconde atrás do egoísmo, porque ele precisa de estímulo. Meio que o egoísmo não precisa de estímulo, a ausência do estímulo é o egoísmo. Fazer nada é egoísmo. O amor demanda fazer algo. Isso é egoísmo da minha própria mente. Ai, que preguiça de escovar os dentes. Aí o dente fica podre. Eu sou egoísta. Não quero cuidar do meu corpo que me carrega. Eu não amo o meu corpo que me carrega. Eu não amo o dente que me permite comer. A reciprocidade vem. Qual que é a reciprocidade do abandono? A morte e a violência. Então o que meu dente dá em troca? Dor e podridão. Porque eu não cuido. Se eu for recíproco, deixa eu cuidar dos meus dentes, passar o fio dental, porque eles são bons para mim, eles me permitem comer a pizza que eu adoro, deixa eu comer, eles ficam ali. Ficam ali. Olha, você encontra fóssil de Neandertal, o dente tá lá ainda? Tem que se odiar muito pro dente apodrecer. Tem que se negligenciar muito. Eu tenho que fazer um movimento em direção ao amor, começando a cuidar do meu corpo, lavar o corpo, cuidar da alimentação, cuidar da higiene do sono. Aí quando eu estiver bem, eu começo a querer dividir com o outro, porque quando você tem bastante, você quer dividir. Aí você vê uma pessoa comendo mal e ela, eu tô com não sei o que, fala, olha, quando eu comia isso que você está comendo, eu também sentia. Tem uma coisa que substitui essa proteína. E aí você começa a dividir. É tão natural que você nem sabe que está fazendo isso. A caridade verdadeira, a meu ver, você não sabe que está fazendo.
Quando você sabe que está fazendo, você não está fazendo, você está treinando. Mas não é caridade se você sabe que está fazendo. A mão esquerda saber o que faz a direita, eu entendo que é nesse sentido. Quando alguém fala, você é uma pessoa caridosa e você pensa, mas o que eu fiz? É neste momento que você é. Porque não tem mais. Você, como ego, você como consciência, você como fariseu, tem você como Jesus. Eu não me dou conta que eu estou ajudando os outros, mas os outros dizem que eu estou ajudando. Penso, tá bom. Então isso fica claro. Não globalmente. Um ponto aqui, um ponto ali e o outro mais adiante. Até que você se torne a caridade. Então o amor precisa de estímulo, precisa ser despertado, precisa ser trabalhado e precisa ser aceito. Ou seja, o amor não é para quem tem preguiça, o amor não é para o egoísta, o amor não é para quem não luta. O filho mais velho ficara com os sentimentos ressequidos, entregando-se ao trabalho rotineiro e não compensador de amealhar, não para o pai, na expectativa da herança, portanto, para ele mesmo. Então, sentimentos ressequidos, olha só, né? Que coisa horrorosa. Sentimento ressequido. Um cabelo já fica ruim, imagina um sentimento. O que aconteceu? Ele entregou o seu trabalho rotineiro e não compensador de amealhar. E não para o pai, para ele mesmo. É isso que eu estou dizendo. É um indivíduo que vive para pagar a conta. Não tem problema. Se você vai começar como garçom, se você vai começar como porteiro, se você vai começar como diarista. Mas não dá para tirar R$ 5 ali, R$ 10 ali, para ao final de um ano você ter 120 para fazer um curso. É nos detalhes. Não é da noite para o dia. Mas não significa que você precise ficar 40 anos como diarista. Talvez você fique 15. Mas aí você sai. Aí as suas costas vão te agradecer. Seu joelho vai te agradecer porque é um trabalho pesado. Você já se habituou. Eu faço uma casa, eu ganho tanto, compro um negócio, tenho meu carrinho, tenho não sei o quê, vai chamando tudo de inho e vive no inho, pequenininho. Eu tenho uma casinha, eu tenho um carrinho, eu tenho não sei o quê. Ah, mas não dê pra essa vida, vai guarda pra próxima, entende? É isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou pensando com a cabeça de alguém que nasceu pobre. Eu estou pensando com a cabeça de um espírito que não quer continuar pobre. E que talvez passe uma vida inteira acumulando algo para na próxima vir numa posição melhor, se acredita nisso. Não é um conteúdo mágico de não, trabalhe um pouco mais e você. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Não é para dar a entender que o que você faz é pouco. Mas é para te mostrar que talvez parte do que você já ganha pode ser reinvestido em algo que vai melhorar a sua condição de vida, porque esta que você diz que é boa é apenas um hábito. Ela pode ser melhor e também se tornar um hábito. Não é consumismo, é qualidade de vida. Se você puder pegar um ônibus a menos para chegar ao trabalho, qualidade de vida. Se você tiver 1 hora a mais para fazer um exercício físico, mesmo que seja no YouTube, de graça, é qualidade de vida. Isso você pode se dar se você investe em você. Se você só investe em coisas, tua vida é pagar boleto, fatura de cartão de crédito e você se dá por satisfeito quando isso estiver pago. Isso é o que Joana está dizendo do sentimento ressequido. Não há vida aí. Há apenas uma repetição. Negando-se a entrar em casa e rejubilar-se, mantinha-se preso ao instinto de conservação dos sentimentos doentios, não dando oportunidade ao self de desenvolver-se, mantendo-se distante e cerrado. Foi uma escolha dele a negação, e na negação o amor não flui. Ele não quis entrar na casa, ele não quis fazer parte da mudança, ele não quis aceitar o novo. Então ele ficou preso ao instinto de conservação dos sentimentos doentios. Então, por isso que Hipócrates, ou o pai da medicina ocidental, fala: antes de curar uma pessoa, pergunte se ela está disposta a abrir mão do que a fez adoecer. Porque não adianta.
Se ela precisa daquele estado mental doentio, porque o vitimismo para ela é familiar, porque essa posição de reclamação para ela é confortável, não adianta você mostrar algo melhor para ela. Não adianta. Às vezes, quando eu saio para andar, eu levo esses biscoitinhos de cachorro. É. Tem esses biscoitinhos veganos, aí tá lá assim, todas as proteínas possíveis. É um negócio que se o ser humano comer, o ser humano melhora. Né? Eu penso, eu não vou dar um pedaço de qualquer coisa para o animal. Eu quero dar alguma coisa para que o corpo dele possa se nutrir mais. Então eu saio com esses biscoitos para dar para cachorro. A maioria não come, mas joga um ovo podre. Ele se habituou àquilo. Ele nunca comeu aquilo. Se você dá esse biscoito para um cachorro de família, ele fica louco, porque é uma delícia. Ele ouve o barulho do saco, ele já está saltando. O de rua cheira e pensa, mas o que é isso aqui? Pão? Carne podre que tem um cheiro profundo? Ovo podre? Leite estragado? Eu estou acostumado com esse tipo de odor, é isso que faz o meu paladar funcionar? Você me dá um negócio... Não tem. Tem que dar um pedacinho, ensinar para ele, fingir que está comendo, aí ele come um pedaço, não gosta muito. Às vezes no quarto, no quinto encontro é que ele vai aceitar aquele biscoito. Ele está habituado com o podre. E assim somos nós também, seres humanos. Habituados com o vitimismo, habituados com o relacionamento tóxico. É necessário entrar-se na casa dos sentimentos e renová-los com a alegria, com a satisfação pela felicidade dos demais. É comum chorar-se com quem chora, poucas vezes, porém, sorrir-se com os júbilos dos outros, porque a inveja, filha dileta do egoísmo, não se permite compreender a vitória, a real alegria do outro. Ela sempre chama a inveja de filha dileta do egoísmo. Então, eu tenho que entrar na casa dos outros, segundo Joana, né, na verdade, dos sentimentos, e renová-los com a alegria, com a satisfação pela felicidade dos demais. Então ela fala o que eu tenho que fazer e como. Como eu faço então essa renovação dos sentimentos que são tóxicos? Aprendendo a ficar feliz pelo outro. Porque é comum chorar com quem chora, mas raramente alguém sorri com quem sorri. Raramente alguém fica feliz pela felicidade do outro, por conta da inveja. Então é tido, né, em estudos psicológicos que mostram que nós ficamos felizes pelo outro contanto que ele não nos ultrapasse. Então, se eu tenho um carro de 80 mil reais, eu fico feliz que o meu vizinho comprou um de 70. Mas quando ele compra um de 90, eu já não fico tanto. De 120, esquece. Tá vendendo droga. É muito doloroso. Então nós queremos que todos se acheguem perto, mas que ninguém nos passe. E se esse é o olhar que nós ficamos, quem está na nossa frente nós invejamos, nós não vamos aprender com quem sabe mais. Quem está atrás de nós, nós esnobamos, nós vamos achar que não temos nada para aprender com eles. Então nós ficamos presos em nós mesmos. Eu me humilho com quem sabe mais, tenho vergonha de pagar o conhecimento de alguém e acho que o menor não entende nada. Tenho vergonha de ser visto aprendendo com ele. Então, o segredo para a renovação dos sentimentos é aprender a ficar satisfeito pela satisfação dos outros. Não se encontra felicidade fora do amor, que é o elan sublime de ligação entre todas as forças vivas da natureza. É o alimento das almas, fortalecimento da psique, é vida e força espiritual. Elan, movimento espontâneo, impulso, calor. Não se encontra felicidade fora do amor. Então, se você está buscando o amor nessas coisas, a felicidade nessas coisas materiais, mas não está conectando o amor a isso, que é essa capacidade de ser feliz pelo outro, não vai ser bom para você. Não, mas olha, a mulher mais bonita do bairro olhou para mim, eu acho que eu vou conseguir ficar com ela. Você a ama? Não, mas ela é a mulher mais bonita. Então, quando você estiver com ela, você vai ser infeliz. Porque ela vai sair com essa roupa? Quem que é esse cara com quem você estava falando? Não vai conseguir ser feliz. Se você conseguisse ser feliz, você pensaria: se ela colocou essa roupa é porque todas as que ela testou, essa é a bonita, ela se olhou no espelho e falou: esta roupa fica boa em mim. E aí você fica feliz por ela. Se está mostrando tudo ou está mostrando nada, ela está bem. E para o homem, né? E para a mulher e para o homem.
casal de forma geral, né? Independente de gênero. É muito difícil. Muito difícil. Então, eu fico feliz, contanto que não me passe. Que legal que a mulher mais bonita está comigo. Mas que ela tá rindo com aquele cara ali? Sem mim ela não pode rir, ela pode rir até mim. E assim vamos, né? Torcendo por estagiário ser promovido, mas que não seja para sua vaga. Ligação entre todas as forças vivas da natureza, olha a potência, né, do que é o amor. Alimento das almas, fortalecimento da psique e a vida e força espiritual. Como é que eu não estou buscando isso desesperadamente, né? Quem almeja o encontro, mesmo que inconsciente do self, deve perceber que somente através de um mergulho interior na reflexão silenciosa é possível descobrir e dominar os tesouros adormecidos, trazendo-os para a ponte que facilitará a comunicação entre os dois eus, realizando a identificação do ego com os valores legítimos da vida. Então ela fala que o amor tem que ser despertado. Ela fala, como é que eu faço para despertar isso então? Somente através de um mergulho interior. Numa reflexão silenciosa. Eu passo a descobrir como dominar tesouros adormecidos. Gente, tem um tesouro, por que eu não estou buscando? Essa é a pergunta aqui. Você está sentado em cima de um baú e acha que o baú é um banco, mas o baú está cheio de ouro. O teu corpo físico vale muito. Não faz disso um banquinho. Não faz do teu corpo físico uma carroça. Faça dele um foguete para te trazer novos conhecimentos, para te levar para outros planetas, para outras realidades, para outras dimensões. Experimenta mais coisas. Se eu quero, mesmo que inconscientemente, me encontrar, descobrir quem eu sou de verdade, eu vou ter que mergulhar. Eu vou ter que fazer um movimento. Aí eu consigo a integração, essa comunicação disso que parece no momento estar fragmentado. Por outro lado, o estado de semi-aniquilamento físico e moral do filho mais moço demonstra que toda fantasia em torno da vida constitui perigo, e a entrega ao prazer desmedido se transforma em frustração, desgaste e culpa. A autoconsciência é o elemento que deve ser buscado sempre e de forma lúcida. Se eu estou buscando autoconsciência na sombra, sem luz, sem lucidez, então eu não estou buscando autoconsciência, eu estou buscando me perder mais. Então ela fala, o filho que. Ela estava falando do filho que ficou e agora ela fala do filho que saiu. Ele foi e falou: não, então eu vou encontrar felicidade fazendo só o que eu tenho vontade para o corpo físico, fazendo só o que me dá prazer sensorial. Onde ele terminou? Frustrado, desgastado, culpado, ficando com inveja do que o porco comia. Olha só. Olha só. É o diretor da empresa com inveja do bônus que o estagiário recebeu. É o criador de porcos com inveja do que o porco come. Não se reconhece numa posição grandiosa e fica se sentindo ameaçado ao invés de pensar: o cara é estagiário, ele está desesperado e ganhou uma promoção, que legal. Não, não, por que ele ganhou e eu não? Um bônus, por que ele ganhou e eu não? Está olhando para o bônus do estagiário e não enxerga o próprio salário. Pesado, né? Pesado. Então eu vou me frustrar se eu não tiver o amor. Essa é a ideia central. Eu vou me frustrar se eu não tiver o amor. Eu não vou encontrar felicidade, eu não vou encontrar força na minha vida, eu não vou ter saúde e eu vou me sentir culpado. E aí vai lá e faz de novo. A sociedade ainda vive de maneira farisaica, sempre censurando os pecadores e os cobradores de impostos, requerendo cada membro mais atenção e cuidado, no inconsciente com inveja dos prazeres que esses experimentam e eles não se encorajavam a vivenciar, em face dos preconceitos vigentes. Quem que é a sociedade? Eu e você e todo mundo. Não adianta olhar a sociedade e falar a sociedade ali. Eu sou a sociedade. Eu sou fariseu para alguém. É óbvio. Tem alguém que me acha um fariseu. O cara não sabe de nada e fica aí dando opinião. O que esse cara está se metendo?
Por que esse cara é chato desse jeito? Então você é o fariseu para alguém, não tem problema. Nós temos que tentar alguma coisa. O importante é que eu não fique preso na ideia de que eu estou pronto. Se eu me permito mudar, eu falo, tudo bem. Mas quando eu penso, não, eu não preciso mudar, vocês é que estão errados, aí eu sou fariseu. Então tem algum ponto da tua vida onde você é intolerante, onde você é intransigente, onde você não dá abertura para os outros. Fica censurando os pecadores. Olha o que você fez, filho, que absurdo. Você faz pior, fez pior quando tinha a idade dele. Que absurdo, meu filho foi chamado na diretoria, você foi expulso. Tenta olhar o lado bom das coisas, essa é a mensagem. Tenta olhar o lado bom. Para de ficar julgando os outros como se você não tivesse pecado. É querer que você com 40 anos quer que um garoto de 15 saiba o que você sabe. Se um garoto de 15 souber o que você sabe aos 40, a vergonha é tua. Como que você aos 40 só sabe o que um garoto de 15 sabe? Ele tem que saber o que um de 15 sabe. Provavelmente esse filho mais velho via o pai como um fornecedor dos haveres que desfrutaria no futuro, não como o pai generoso e amigo que também participa da vida, das suas alegrias, das suas tristezas, embora traga o coração angustiado pela saudade do filho perdido. Então, eram dois filhos que estavam perdidos em si mesmos, né? Um fora de casa, outro dentro de casa, mas os dois estavam perdidos. O único que estava ali no meio central disso tudo era o pai. Ele enxergava o pai como um fornecedor do que desfrutaria no futuro. Esses dias eu estava vendo essas advogadas que colocam perguntas que as pessoas fazem, e a pessoa perguntou assim: Meu pai tem 70 anos e vendeu a casa dele para viajar com a esposa nova. Ou com a minha mãe, não lembro. Tenho direito a impedir que isso aconteça porque essa casa é minha herança. Na hora eu falei: Meu Deus, olha o filho pródigo aqui, cara. Acontecendo no Facebook, aqui na minha frente. Olha a pergunta que a pessoa faz para a advogada. O pai, na casa dele, vivendo a vida dele, resolveu vender a casa para viajar pelo mundo e o filho não deixa porque isso vai fazer ele queimar o que vai ser a herança dele um dia. Aí a advogada responde: lembrando que herança é só de pessoa morta. Tomara que seu pai venda a casa dele e aproveite bastante a vida. Eu falei: maravilha, advogado, obrigado. É mais ou menos só isso. O amor abarca o mundo e, por mais se divida, jamais diminui de intensidade, conseguindo multiplicar-se e ampliar-se ao infinito. Somente no amor está a felicidade, porque nele se aure a vida e vida em abundância, facultando o encontro com a consciência de si e o autoencontro com o self. O amor abarca o mundo. E por mais se divida, jamais diminui de intensidade, porque se ele abarca o mundo, na verdade, não tem como dividi-lo. Ele é indivisível. Né? Por isso Deus é o amor. Não tem como dividir algo que ocupa o espaço todo. Amplia seu infinito. Somente no amor está a felicidade, segundo Joana, porque nele se aure vida e vida em abundância. E isso permite o encontro com a consciência de si, o autoencontro com o self. Eu trouxe aqui a nota do expositor para encerrar o Evangelho de João, capítulo 10, 7 a 11. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então é dessa abundância que Joana fala, é essa abundância que Jesus cita. Este é o tamanho do amor que ele tem. Ele dá a vida pelas ovelhas. Ninguém fica para trás. Não fique para trás. Não se deixe para trás. Cuida de você. Ressignifica tudo isso, internaliza o que foi dito aqui hoje, porque é muito profundo para quem tem condições de entender. E mesmo aqueles que só compreendem o raso, ainda é profundo, comparado ao que habitualmente se entende. Vida em abundância. Próximo encontro, 29 de abril, começaremos o capítulo 4,
experiências de iluminação. Ok? Então, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela confiança. Nos encontramos então na próxima semana. Um grande abraço e muita paz.